Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um devocional. O nosso devocional está em 2 Coríntios, capítulo número 1, indo até o capítulo de número 6, amém? E o tema do nosso devocional é Faça-se pequeno para ser grande, amém? O nosso texto base está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 4 ao 10, que diz assim: Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos como castigos, como eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém? Glória a Jesus. Queridos, quero só comentar com vocês algo que é bem interessante, nossa vida como um discípulo do Senhor, e que nós não podemos, em hipótese alguma, perder de vista, apesar dos nossos compromissos com a obra, apesar do nosso trabalho, do nosso empenho. Tudo que nós fazemos na obra do Senhor, nós devemos fazer com humildade, amém? Fazer com pensamento, sempre de nos fazermos pequenos, amém? E é isso que nós não podemos jamais perder, em hipótese alguma, em nossa caminhada como servo de Deus. Às vezes nós não percebemos, mas acabamos não nos fazendo pequenos. Queremos ser grandes, mas não nos fazemos pequenos. E para ser grande no reino dos céus, nós precisamos aprender a se fazer pequeno. Bom, para a gente poder entender bem o que eu estou falando, vamos aqui voltar ao contexto da carta aos Coríntios. Aqui na segunda carta, o apóstolo Paulo, ele estava sendo acusado de não ser apóstolo. Ele estava sendo acusado de que ele era fraco, que ele era desprezível e que ele não tinha todo esse poder, essa autoridade. E nessa carta, Paulo vai defender o seu apostolado justamente mostrando exatamente as suas próprias fraquezas. E ele vai dizer por que ele enfrentou as suas próprias fraquezas e suportou suas próprias fraquezas. Justamente para se fazer pequeno. Ele não queria pregar o evangelho com soberba, até porque ele não era soberbo, mas pregar o evangelho por aparência. Ele pregou o evangelho na sua verdadeira essência, que é se fazendo pequeno, suportando todas as coisas. E nesses versículos que eu li aqui, nós temos a abnegação, Paulo se autonegando, se autossubmetendo ao chamado para que essa forma de viver do apóstolo Paulo possa mobilizar as pessoas em direção a Cristo com o verdadeiro sentimento. E isso muitas vezes falta em nós, de vivermos isso. Então, o apóstolo Paulo está nos ensinando através das suas fraquezas, das suas limitações, que tudo ele fez em prol do evangelho. E ele dizendo, explicando à igreja aos Coríntios que esse se fazer pequeno, na verdade, tornava ele forte. Mas não queria se fazer pequeno só para mostrar uma espécie de humildade, mas era porque realmente ele pregou o evangelho em condições não favoráveis. Por exemplo, como uma vez nós falamos na igreja, dificilmente hoje alguém iria para a Coreia do Norte pregar o evangelho. Quando se fala em evangelizar, ninguém fala em evangelizar a Coreia do Norte, ninguém fala em evangelizar a China, ninguém fala em evangelizar a Nigéria, a Colômbia. Ninguém quer se dispor para esses países, mas quando é para um país que não tem perseguição, como os Estados Unidos, é legal, vou morar nos Estados Unidos, vou morar em Israel, embora Israel tenha uma certa perseguição, mas graças a Deus que não é como nesses países, eu vou pro Irã, ninguém quer ir pro Irã, ninguém quer ir para países que, na verdade, quem for praticamente não tem volta. Quem um dia foi evangelizar na Coreia do Norte, na China, foi evangelizar no Irã, na Nigéria, na Colômbia, no México, em países de cunho muçulmano, como países ali, a própria faixa de Gaza, me deixa lembrar que um país aqui, a Turquia, por exemplo, são países que praticamente vivem uma certa teocracia, na Arábia, no Cazaquistão, no Afeganistão. Esses países, praticamente, quem for evangelizar lá, não tem volta, praticamente. Ali você vai deixar sua vida ali em prol do evangelho.
evangelho. Aí pergunta, quem quer ir para lá? Quem quer fazer essa obra? Agora você imagina, alguém que vai, um país como esse, que sofre por tudo pelo evangelho, que não tem praticamente assim, não está indo por nenhum motivo financeiro, com certeza ali é só o amor. Alguém que vai para evangelizar pessoas nesses países, não tem prova maior do amor dela do que a própria vida dela em colocar em prol essas missões. Por quê? Porque ali não tem como você ganhar dinheiro, praticamente a sua família vai morrer ali junto com você nesses países, ou se não morrer de imediato, mas ou a curto, médio ou longo prazo, a morte é certa. Por quê? Porque nesses países não pode falar do evangelho, né? Não pode você ali anunciar a Cristo, é proibido pelo Estado falar. No Nepal, por exemplo, também, onde leis estão cada vez mais oprimindo, né, as pessoas. Então, de certa forma, o apóstolo Paulo estava passando isso. Ele sabia que a morte dele era certa. Por isso que ele fala, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, aí eu concluo dizendo algo para você. Esse mesmo sentimento que o apóstolo Paulo ele tinha para pregar o evangelho, ele estava ensinando para a igreja aos coríntios, ele está dizendo, em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, se vocês aprenderem isso, vocês não vão ficar me julgando, me condenando. Poxa vida, eu estou dando a vida pelo evangelho, estou pagando um preço por vocês e é isso que eu recebo de vocês? Acusação, desprezo, humilhação, desonra, depois de eu ter passado tudo isso para enriquecer vocês, porque o enriquecimento que Paulo está falando aqui não é do enriquecimento financeiro. Paulo está se referindo ao enriquecimento espiritual. Quando alguém vence essa vida de arrogância e passa a viver em humildade. Paulo está dizendo o seguinte, olha, se vocês viverem desta maneira que eu estou falando para vocês, vocês não vão pensar isso de mim, vocês vão me amar e vocês precisam me amar, vocês têm o dever de me amar, porque eu sou o pai de vocês, eu sou o pai espiritual de vocês. Então, queridos, esse é o nosso chamado, né? Para nós sermos grandes, nós temos que nos fazer pequenos. E esse é o segredo, irmãos, para não ter problema na igreja. Quando você decide amar, ninguém vai mais te ofender. Você não vai ficar com raiva de ninguém, você não vai se magoar. Eu não irei me entristecer com pessoas, porque eu escolhi viver como Cristo me conduziu a viver. Então, quando eu entro nessa dimensão de viver como Cristo desenhou para que eu venha a viver, eu não vou me entristecer, eu vou enriquecer a muitos, como ele diz. Como Paulo disse aqui, né? Enriquecendo a muitos mesmo não tendo nada. Amém, querido? Esse é o nosso chamado. E assim, queridos, nós vamos ganhar muitas pessoas para o Senhor, com toda certeza. Vamos viver bem. O nosso silêncio em relação a algumas situações não vai ser um silêncio fingido, vai ser um silêncio real, suportando, né, com paciência, crendo que as pessoas irão, no momento certo, se converter. No capítulo aqui 6 que eu li, no versículo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações e nas angústias. Então, queridos, ele fala, né, o apóstolo Paulo, recomendação do apóstolo Paulo, os sofrimentos gerais que podemos passar, privações, angústias, provas particulares, né, açoites, privações, tumultos, e as disciplinas que nós devemos nos autoimpor. Você sabia disso? Nós devemos colocar sobre nós disciplinas como o jejum, o trabalhar pela obra de Deus e as vigílias também de oração. Nunca esquecendo dessa qualidade do coração que o apóstolo Paulo fala para todos nós. A pureza, o conhecimento, paciência com as pessoas difíceis, a bondade e amor. E isso é o segredo, queridos, para que, assim como Paulo estava ensinando, queria que os coríntios vivessem. Olha, eu estou sendo bastante injustiçado por vocês, mas eu tenho tido paciência com vocês. Então, de igual modo, aprendam comigo. Amém? Então, queridos, eu deixo essa palavra. Talvez estamos passando lutas e privações, mas eu acredito, irmãos, que nenhum de nós está passando uma privação tão grande quanto o apóstolo Paulo passou. E mesmo assim, Paulo amava, não deixou de amar, não ficou com recalque dizendo, eu amei tanto os coríntios e agora eles estão me desprezando. Eu estou sofrendo tanto. Estou depressivo por conta disso. Estou ansioso demais. Estou sofrendo por conta de tudo isso. Não. Ele sofria, claro que ele sofria com as injustiças, mas ele não se deixava abater. Amém, queridos? Que esse seja nossa meta. Podemos nos entristecer, mas não nos permitir ser abatidos pelas situações. Claro que nós somos seres humanos, nós vamos nos entristecer, mas não ficar abatido, prostrado. Eu estou
passando por isso, foram tão injustos comigo, eu vou abandonar tudo. Não, queridos. Como eu disse, tem muitos aí, irmãos, que estão vivendo o evangelho na essência, viajando para esses países para entregar a vida por Jesus. E muitos de nós estamos aqui com situações muito pequenas, nos angustiando, sofrendo, sabe? Morrendo já, querendo morrer, sabe? Depressivos, querendo abandonar tudo. Não, irmãos. Esse aqui é o grande conselho do apóstolo Paulo para nós. Temos que nos fazer pequenos para sermos grandes, para suportar todas as coisas e no final de tudo, queridos, recebermos todas as coisas que o Senhor tem prometido para aqueles que nele esperam. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo e nos dê força, queridos, para entender que ainda que estejamos tristes, não vamos permitir estar abatidos por conta das situações. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.